Fala, gente que anda por aí, perambulando por esse mundo louco, tudo certo? Nada a ver esse começo, cara. E aí, gente, tudo certo com vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai começar falando sobre pré-história. E se você é desses que acha que os dinossauros viveram nesse período, pode parar que você já está começando errado. A ciência histórica, gente, ela estuda a existência humana ao longo do tempo. Então esse negócio de dinossauro é coisa de outras ciências. Ah, professor, então é aquele negócio de arqueologia, né? Aquele que o Jack Chan fazia nos desenhos? Não! Quem estuda as outras espécies que viveram no passado é a paleontologia, tá? Não confundam. Tanto a história quanto a arqueologia, ela vai estudar a existência humana. Então, a partir do momento que encontramos vestígios humanos deixados no passado, é a partir daí, né, que entra os estudos históricos, da arqueologia, da antropologia e por aí vai. Então vamos lá, né? Vamos então começar a entender esse negócio aí de pré-história. E eu já começo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem por que pré-história se chama pré-história? Vamos lá, gente. Então o negócio é o seguinte. Quando você abre lá o teu livro da escola ou a tua apostila do vestibular, você vai perceber que a história ela está dividida em períodos. Então ela vai começar lá na pré-história, vai passar ali pela antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Acontece que lá atrás, quando a história começou a virar um negócio mais sério, os historiadores que fizeram essas divisões, né, e essa organização, eles entendiam que a única maneira de você estudar a história é a partir do momento que você encontra uma fonte escrita. Então tem fonte escrita, o ser humaninho lá do passado deixou alguma coisa escrita aqui, isso aqui eu posso estudar e posso escrever uma narrativa histórica. Acontece que a escrita ela foi inventada ali por volta de 4000 a.C. E todo o período da existência humana, que são milhares de anos, anterior a 4000 a.C., não existia escrita. E aí, como que faz para você estudar um período em que não tem nada escrito, para você usar como fonte? Ô, João, tá tudo organizadinho aqui, cara, ó, antiguidade, idade média, idade moderna, já escrevemos tudo aqui. Mas esse período aí que nós sabemos que o humano já existia antes da escrita, mas como que a gente vai chamar esse período aí, João? Não sei. Você não tinha escrita? Então não tem como escrever uma história deles, né? Vamos chamar esse período aí de pré-história. Pronto. E aí o nome pegou. Só que, gente, é uma coisa até meio pejorativa pensar que só porque naquele período as pessoas ainda não tinham dominado a escrita, que eles não fazem parte da história. Na verdade o nome ficou, né, porque esses caras que dividiram a história lá, né, fizeram e ficou. Tá. Mas a gente tem que pensar o seguinte, tem ser humano, tem história, independente de ter escrito ou não, então todo mundo faz parte da história, tá? Ô, professor, mas se a história ela só trabalha com esse negócio aí de fontes escritas, como que a gente conhece então todo aquele período anterior à escrita? Gente, hoje a história ela conta com o apoio de outras ciências, que são elas a antropologia, a arqueologia, são eles que vão usar os vestígios humanos deixados no passado, porque você também estuda história com isso, né? Se você encontra lá uma ponta de flecha de pedra, né, a ponta de uma lança de pedra, um vestígio de fogueira, as pinturas rupestres, né, nas paredes das cavernas, uma ossada humana, pedaços de vasos quebrados lá da antiguidade, tudo isso também são fontes, que essas outras ciências, como eu falei para vocês, sabem explorar melhor que a história. Então são eles que vão escrever sobre a pré-história e que vão ajudar a gente a entender melhor esse período. A pré-história, gente, é um período gigantesco que vai desde o surgimento da espécie Homo, lá por volta de 2,5 milhões de anos atrás, até ali por volta de 10 mil anos antes de Cristo. Então, para entender melhor esse período, a gente divide a pré-história em três partes. O período paleolítico, paleo, né, que vem de antigo, e lítico, que vem de pedra. Período da Pedra Antiga, período da Pedra Lascada, também a gente chama, Idade da Pedra, vai. Aí temos o período Neolítico, Neo de novo, né, Lítico de Pedra, período da Pedra Nova, né, ou período da Pedra Polida também. E aí temos um terceiro, que é a Idade dos Metais, que é quando o ser humano aprendeu a usar o metal, né. É verdade. E nem sempre os humanos, assim como eu ou você, fomos os únicos habitantes aqui da Terra. Na verdade, existiram vários outros humanos, ou melhor, homos, né. Por exemplo, o gatinho que você tem na tua casa é do gênero felino. Mas dentro desse gênero existem várias espécies, que vai desde o gatinho de estimação que você tem até um guepardo, por exemplo. Nos dias de hoje só existe o Homo sapiens, mas já existiram vários outros, que inclusive conviveram juntos. Ou pelo menos, né, no mesmo período de tempo. Porque quando duas espécies se encontravam, sempre dava briga. Então já existiram os australopitecos, o erectus, os neandertais. Então, se você está aí assistindo esse vídeo, eu imagino que você seja um Homo da espécie Sapiens.
Atualmente existem vários estudos que tentam explicar como se deu essa evolução e por que hoje só existe a nossa espécie, o Homo sapiens. Então tem alguns cientistas que vão dizer que é por causa do acasalamento entre as espécies, outros vão defender a teoria de que aquele que melhor se adaptou, às mudanças climáticas e conseguiu sobreviver, que conseguiu chegar aos dias de hoje. Enfim, são várias teorias, mas hoje só existe uma espécie de Homo, que é o Homo sapiens, que somos eu e você, sapiens sapiens. Resumindo então, a gente viu que a pré-história é um período em que não viveram os dinossauros, Os dinossauros são ainda mais antigos, que a pré-história é um período estudado por outras ciências, como antropologia ou arqueologia. Ou seja, desde o surgimento da primeira espécie do gênero Homo, lá por volta de 2,5 milhões de anos atrás, até a invenção da escrita, ali por volta de 4 ou 5 mil anos antes de Cristo. E vimos também que nós, como os animais, fazemos parte de um gênero, que é o gênero Homo, em que havia várias espécies e que hoje existe apenas o Homo sapiens. E na próxima aula, a gente vai falar sobre as características daqueles 3 períodos ali que existiram na pré-história: o período paleolítico, neolítico e a idade dos metais. Beleza, gente? Então é isso e até a próxima aula.